Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Jorge Damas, do Grupo Espírita Regeneração do Rio de Janeiro, sobre o tema Chico Xavier, uma vida de amor. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Mestre Jesus, nos dê a sabedoria para que consigamos conduzir as nossas vidas, consigamos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, agindo sempre com amor e fraternidade. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. O Sr. João Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcara a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise. E o salário, no fim do mês, dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olha a couve, alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia 1 tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, falou para o enteado: Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Jorge Damas, do Rio de Janeiro, sobre o tema Chico Xavier, uma vida de amor. Seja bem-vindo, Jorge. Prazer estar com alegria, você. Renato, estarmos juntos e abraçar os amigos. Seja bem-vindo. Jorge, nós gostaríamos de conversar com uma pergunta direta. Quem foi Chico Xavier? Puxa, foi Chico Xavier. O amor, né? Acho que a melhor definição, um homem chamado amor. Mas nós temos que falar da missão do Chico. A missão do Chico é o livro espírita. Ele casou com os livros. Os seus filhos são os livros. Essa é a grande família, missão. Né? Uma grande família. E mais, agora você pergunta assim, mas qual
o objetivo mesmo, real, inicial do Chico Xavier? Eu acho que de tudo o que o Chico fez, e nós temos que agradecer demais à literatura que foi vinculada através dele, eu acho que o maior compromisso do Chico foi com relação à prova da imortalidade da alma. Se nós pensarmos bem, o seu primeiro livro de 1932, Parnases de Além Túmulo, a ideia maior não são as poesias, e sim através daqueles poetas identificaram pela característica literária de cada um. E aí ficou firmado que eram os poetas que voltavam. Depois, dando um salto, na década de 70 e 80, o Chico vai trabalhar por demais com a comunicação daqueles jovens acidentados, né? De pessoas em que os pais vão aflitos lá buscar comunicações e os seus parentes. E aí nós vemos Chico identificando os casos mais variados, através da assinatura, não é? Através de documentos mais variados, de nomes de família, de personagens que as famílias nem conheciam, fatos desconhecidos. Tem um livro do Chico chamado Gaveta da Esperança. Sabe por que Gaveta da Esperança? O rapaz desencarnou de acidente automobilístico e na gaveta fechada do quarto dele, a chave que a mãe conservou, o quartinho do rapaz, do Basílio, o que a irmãzinha fazia? Ela queria falar alguma coisa com o irmão, ela escrevia uma pergunta, né? Ou um poema, alguma característica, ou uma mensagem de saudade, enfiava na gaveta que ela não conseguia abrir porque a chave estava com a mãe. Quando chegava o Chico Xavier, o Laurinho Basílio respondia tudo. Estava lá a resposta da pergunta. Porque a gaveta estava fechada, não por Laurinho, né? Laurinho Basílio respondia tudo. Daí o livro, A Gaveta da Esperança. Você podia narrar para nós algumas dificuldades que Chico enfrentou? Porque seguramente não deve ter sido, e como nós já vimos várias vezes narrado, né? Enfrentar uma situação de desbravamento, por assim dizer, né? De psicografias, de mensagens, dos mortos vindo falar sobre a sua vida continuando no plano espiritual, ele deve ter enfrentado muita dificuldade. Não resta a menor dúvida. Nós estamos num país em que a maioria era católica, há cerca de uns 40 anos só que a religião foi separada do Estado, naquela época do Chico Xavier. Ele nasceu numa cidadezinha no interior, que era Pedro Leopoldo, profundamente católica, né? Foi educado dentro da igreja católica, inclusive como sacristão, né? Com orientação do padre, etc. E de repente ele começa a falar do espiritismo, né? Então essa situação na cidade para ele foi complicada, né? A perseguição, era um escândalo, né? Um escândalo. Depois veio a imprensa. A imprensa tomou o nome, o Chico Xavier, com Parnases em Túmulo, inicialmente no jornal O Globo, né? Nós temos lá o repórter do Globo, em 1935, com entrevistas positivas. Mas depois que houve o caso Humberto de Campos, e que o nome dele explodiu na década de 40, aí nós vamos ver também a grande imprensa indo até a Chico Xavier e perseguindo muito. Chico sofreu, chorou demais com o caso Humberto de Campos, né? Com relação aos direitos autorais, como pagar direitos autorais para uma pessoa que havia desencarnado, né? Ou então atribuir aquela beleza descrita ao Chico Xavier, que só tinha primário, o que também não correspondia. É verdade. O Chico vai sentar na Academia Brasileira de Letras? Não tinha cabimento. Ou então é Humberto de Campos, a lei do Brasil vai autorizar direitos autorais para a família, reconhecendo então que o espírito desencarnado se comunica, e espírito desencarnado que se comunica através do médium tem que pagar direito autoral para a família encarnada. Era algo que gerava muita dor e muita expectativa. Depois Chico vai passar por outras perseguições, principalmente na década de 50, na família, e que merece todo o nosso carinho a família de Chico Xavier. Aqui não há desrespeito à família do Chico, mas era uma multidão que procurava o Chico Xavier, ele morava com a família. As pessoas entravam na casa, usavam a geladeira, entravam a qualquer hora, visitavam, dormia lá, sentavam no sofá. Como que as outras pessoas... 24 horas. E agora, o Chico é o Chico. Nós não podemos querer que as suas irmãs, os seus irmãos, os seus outros parentes, né? tivessem o mesmo comportamento dele, tivessem a mesma visão evangélica de martírio e desprendimento como ele. Isso sem desrespeitar em nada os familiares de Chico Xavier. Isso gerou muita dor, que foi um dos grandes motivos para ele sair de Pedro Leopoldo e para Uberaba. Porque aí ele ficou numa residência dele própria, separada da família. Que ele continuou visitando muito lá em Pedro Leopoldo com muito carinho. Essa, podemos dizer, foram as grandes dores de Chico Xavier. Você disse para nós que o compromisso maior do Chico era com os filhos dele, com esses
412 filhos que ele teve, fora as mensagens, né, psicografadas, as milhares de mensagens. Mas nós sabemos também que ele teve um trabalho relevante no campo da assistência. Você poderia dar uma pincelada para nós aí com mais detalhe a respeito? Porque nós vimos na imprensa, por exemplo, alguns documentários onde a gente via fila quilométrica se formando na casa espírita, né, para receber as doações. É verdade, é verdade. Posso dizer o seguinte, o Chico começa com o trabalho do livro em 1931, quando o Emmanuel apareceu para ele e pediu disciplina, se é que ele queria trabalhar na mediunidade com Jesus. E ele aceita. Aí começa o pacto do livro. O Emmanuel diz que ele teria uma série de livros, inicialmente 30, depois mais 30, depois 100. A conta gotas. Depois 100, depois, quando chegou o 100, ou você continua ou vai desencarnar. Ele continua até 400. Muito bem. Então o compromisso dele foi com o livro a partir de 31. Mas na assistência social foi antes. Já em 1927, então podemos dizer que cerca de 4 anos antes, a Rainha Santa de Isabel aparece para o Chico Xavier e diz não só que ele escreveu muitos livros e que ele fala daquele jeitão, mas como não tem nem papel para as coisas normais da casa, né? Como que para as minhas anotações, como é que eu vou escrever muitos livros? E ela disse, vamos pedir ao Senhor que tudo vai dar certo. E também disse que ele deveria começar um trabalho assistencial para os pobres, levando pães para os necessitados. Ele disse, mas eu não tenho nem pães para os meus irmãos que eu tenho que ajudar a sustentar, né? Que há uma dificuldade. Não eram poucos, né? Não eram poucos, estavam também na responsabilidade dele. E nessa época ele ainda não trabalhava na Fazenda Modelo. Nessa época ele trabalhava ainda em bar, né? Dando como caixeiro, como atendente no bar, etc. Então foi algo muito complexo. Mas ela disse que ia interceder e o alto tomaria as devidas providências. E ele então dedica esse trabalho a Francisco de Assis. E ele começa, principalmente aos sábados à tarde, esse trabalho da caridade, que vai ser até desencarnar, né? E o trabalho continua hoje, não com a mesma intensidade em termos da presença do Chico, mas com a mesma ideia e com a mesma persistência. Jorge, as obras trazidas pelos espíritos por intermédio de Chico Xavier foram revolucionárias em seu tempo. E um destaque é o livro Nosso Lar, que fala sobre vida no mundo espiritual. Quais as impressões causadas por essa obra, em especial pelo filme que saiu agora em meados de 2010? Olha, quando nós estudamos a obra de Allan Kardec, parece assim que com as evocações, Kardec fazia muitas evocações, parece que os espíritos vinham lá de longe, havia uma distância, nós não entendíamos na obra de Allan Kardec o mundo espiritual em funcionamento. Em 1913 surgiu um livro do reverendo Owen, publicado pela Federação Espírita Brasileira, A Vida Além do Véu, que já começa a encher as coisas lá no plano espiritual, né? Já tem jardim, dá volume, né? Já tem prédios, já tem pontes, tem plantação de hortaliça, flores, etc. Com Chico Xavier, a partir da década de 40, com o livro Nosso Lar, essa coisa se concretiza. A gente começa a ver que lá é igual aqui, ou melhor, aqui é igual lá, né? Tem trânsito, tem residência, tem alimentação, tem hospital, tem cirurgia plástica, né? Que lá nós temos centros de atendimento, centros voltados à comunicação, transporte, reservatório de águas. Dando esse sentido de que a vida continua mesmo. Isso. Tem um parque da música, tem um parque para namorar, para planejar as reencarnações futuras, né? Então é algo assim muito dinâmico. É uma vida que pulsa. Isso é muito interessante. É isso que eu acho que foi a grande contribuição. A obra de André Luiz e Nosso Lar, em particular, ela povoa o céu. É verdade. Plano espiritual. Você acha, né, em opinião pessoal, que este século vai ser o século que nós iremos compreender a importância, a obra de Chico Xavier do século passado? Olha, a obra do Chico Xavier é uma obra para o futuro. Eu não sei se no século XXI nós vamos compreender ela em toda a sua extensão. Eu acho que a obra de André Luiz, em especial, e a obra muito importante de Emmanuel no campo do Evangelho, nós temos muito para refletir. Agora, eu acho uma obra, se você parece me que não permite, tem palavra perdida ali, né? Cada palavra tem seu significado. Mas eu queria ir além e lançar aqui um
um desafio. Se eu estiver errado, que não leve em consideração, mas eu vejo que aquelas comunicações dos desencarnados, que são mais de 100 livros de Chico Xavier sobre esses jovens que desencarnaram de forma violenta, de uma forma geral, eu acho que esse material, inclusive, é mais rico do que a obra de André Luiz. E que a gente vai ter que estudar muito a obra de André Luiz para entrar nesse universo. Há uma riqueza, uma complementariedade tão grande, podemos dizer então em 3 grandes blocos, a obra de Chico Xavier, a obra de Emmanuel no Evangelho, a obra de André Luiz sobre a vida no plano espiritual, os argumentos científicos, e essa contribuição em que cada mensagem traz algo novo de como que é a vida lá, de como que as coisas funcionam. Então eu acho que eu não sei se o século XXI vai ser suficientemente grande e forte, com ciência e com o tempo para nós digerirmos a obra toda. Acho que Chico continuará muito novo por muito tempo. Na década de 70, nós tivemos um fato extraordinário que aconteceu para a comunidade espírita do Brasil, que foram os programas Pinga Fogo. Nós gostaríamos de saber de você, se você tem essa visão panorâmica do significado que teve estes programas que foram realizados na Rede Tupi para a divulgação do espiritismo no Brasil. Foi a primeira vez que se jogou na grande mídia, na televisão, e se falou de forma aberta sobre espiritismo? Não, mais que isso. Causou um grande impacto. Mais que isso, sobre o espiritismo com Jesus. Colocar para o mundo brasileiro, religioso como é, que é católico e protestante, mas naquela época, principalmente muito católico, que o espiritismo é com Jesus. Isso daí foi, podemos dizer, o grande marco do Pinga Fogo. Outra coisa, é falar respeitando a todas as religiões e a todos os irmãos, naquele volume de perguntas, né, enorme. Os mais variados temas. Respeitando, falando com muita propriedade, com muito respeito com relação a. Terceiro, anulou toda a forma de preconceito. Você imagina na década de 70, em 1970, alguém chegar na televisão e falar que os homossexuais têm os mesmos direitos dos heterossexuais. Agora, quando no ano passado, em 2011, nós vemos o nosso Supremo Tribunal Federal dar algumas causas para a constituição dos direitos dos homossexuais e da possibilidade ainda do casamento, que só está não só reconhecendo a união estável, mas agora já dando um passo até para o casamento, para ir além, né? E a constituição da família, adotar filhos, etc. Chico Xavier fala isso na década de 70, dizendo que nós íamos arrumar um espaço da lei, sem desvirtuar nada da lei e mantendo os critérios do amor, onde que, sem desrespeitar a família, nós não iríamos discriminar ninguém. Porque eram tantas pessoas que sofrem e ainda sofrem. Repare a grandeza disso em 1970. Não podemos aquilatar. Então o Pinga Fogo é uma outra coisa do Chico Xavier, que ainda temos que digerir ainda por muito tempo. Olha, só agora, em 2011, que deu um pequeno passo para a tal da Constituição da Família e respeito aos homossexuais. Jorge, qual a relação que existiu entre Chico Xavier, Vantuil de Freitas e a Federação Espírita Brasileira? Podemos dizer que o Chico é federação, que a federação também é Chico, porque depende de Chico. Inclusive, hoje, como ela está estruturada até financeiramente. Chico começa na federação quando ele manda cartas para Manuel Quintão com alguns poemas. Manuel Quintão, que era poeta e era um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, leu aquele material e falou para o Chico por correspondência: manda tudo que você tem aí com relação a isso. Leu e deu o título ao livro. Quem deu esse título foi um diretor da FEB, foi o Manuel Quintão. Parnaso de Além-Túmulo. Estruturou o livro, organizou as poesias e deu publicidade. E esse é um livro muito interessante, porque o Parnaso de Além-Túmulo, o Chico Xavier faz o prefácio, ele como médium se apresentando à população, né? Muito bem. Então é assim que ele entra na federação, através do Parnaso de Além-Túmulo. Depois, nesse período, que era o presidente era o Guilhom Ribeiro, tradutor das obras de Kardec, tradutor das obras de Rustem, da grande síntese de Petrobaldi. Então ele passa a ter uma excelente relação também com o Guilhom Ribeiro, que desencarna em 43. Aí começa o Vantuil de Freitas. Antônio Vantuil de Freitas foi o presidente que ficou por mais tempo na direção da Federação Espírita Brasileira. E ali vai sair a obra, podemos dizer, que mais destacou-se na literatura espírita da que o Chico trouxe, que foi a obra de André Luiz.
porque o Vantuil de Freitas assume a federação então na década de 40 e a obra de André Luiz começa a surgir na década de 40. Chico Xavier vai trocar muita correspondência com Antônio Vantuil de Freitas. E, inclusive, essas correspondências mais tarde, o seu filho Zeus Vantuil, que acabou de desencarnar agora no ano passado, em 2011, vai disponibilizar essas cartas para a Sueli Caldas Schubert, que vai fazer um trabalho de síntese muito interessante e vai publicar o livro Testemunhos de Chico Xavier, que é uma síntese dessas cartas para o Antônio Vantuil de Freitas. E tem uma história de uma amizade maravilhosa de 30 anos. Então é uma relação muito interessante, foi uma relação muito firme do médium, que tinha trocas, porque ele não só deu muita coisa para a federação, mas Zeus Vantuil também com a sua firmeza, era um homem muito austero. Que conteúdo tinha essas correspondências? Eu vou chegar lá, eu quero dizer que o Antônio Vantuil também com as suas austeridades, com a sua firmeza, também ajudou muito o Chico também na disciplina e mais na correção das obras. Tinha momentos, e aí você pode ver, já te respondendo o caso das cartas, e vamos falar só de algo, né, porque não dá o caso do nosso tempo, mas, por exemplo, havia coisas na obra de André Luiz que o Antônio Vantuil de Freitas e outros diretores achavam que era demais, que ele não achava, será que aí não está indo muito pesado, não, né, principalmente com relação às trevas, os espíritos muito animalizados, etc., e outros pontos. E aí o Emmanuel responde. Ele mandava por carta consultando, e o Emmanuel, por exemplo, responde através do Chico: meu filho, o Antônio Vantuil de Freitas, se para você está complicado, está difícil, está indo além do possível, imagina para a população. Então muitas coisas foram retiradas de uma obra e acrescentadas mais na frente, ou até mesmo fora da literatura mediúnica, como é no caso das trevas, como nós estávamos falando, no livro Diálogos com as Sombras, do nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, em que acrescenta informações que foram retiradas do livro Libertação. Então essa correspondência era uma correspondência não só de amizade, mas de troca de informações importantes para o resultado final da obra, principalmente da obra de André Luiz e a obra de Irmão Jacó, o livro Voltei. Jorge, qual a relação entre a obra trazida por Chico, a Bíblia e a codificação espírita? Esse tema foi muito bem tratado por Allan Kardec, né? A primeira revelação com Moisés, a segunda com Cristo e a terceira seria o Espiritismo. Chico Xavier e a sua literatura endossa isso completamente. Mas Emmanuel, o seu mentor espiritual, em certa altura ele diz: o Antigo Testamento é a alma desesperada batendo aflita às portas do céu. Jesus é a divina resposta. E a mensagem espírita é a complementação daquilo que as pessoas, vendo o céu, não podiam compreender ainda. Você podia traçar para nós aí um paralelo da relação Bezerra de Menezes e Chico Xavier? Opa, vamos lá. A obra mediúnica de Chico Xavier é dividida em 3 blocos. Nós temos o receituário, que acontecia principalmente às sextas-feiras, onde que ele psicografava cerca de 300 receitas homeopáticas, trabalho dirigido por Bezerra de Menezes. Depois essa comunicação desses jovens desencarnados de forma aflita, né, dos desastres, que são mais de cerca de uns 150 obras de Chico Xavier sobre isso. Trabalho dirigido por Bezerra de Menezes. E a outra parte, que é a parte do livro espírita, é com Emmanuel. Então o Bezerra de Menezes ficou com 2/3 da grande trabalho mediúnico de Chico Xavier. Nós gostaríamos de agradecer a presença do nosso irmão Jorge Damas conosco no nosso programa, desejando a todos muita paz. Fiquem com Deus. Você ouviu a entrevista com Jorge Damas, do Rio de Janeiro, sobre o tema Chico Xavier, uma vida de amor. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei.
Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nenhuma gota. O anjo lhe disse: Nada temas, Maria, porquanto caíste em graça perante Deus. É assim que conceberás em teu seio, e que de ti nascerá um filho, a qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 30 a 33. Ora, havia no país muitos pastores que passavam as noites no campo, revezando-se na guarda dos seus rebanhos. De repente, um anjo do Senhor se lhes apresentou, circunvolveu-os a claridade de Deus, e eles se sentiram presa de grande temor. Então o anjo lhes disse: Não tenhais medo, pois venho trazer-vos uma notícia que para vós, como para todo o povo, será motivo de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis aqui o sinal que vos fará reconhecê-lo. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo um grande troco da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 14. Doentes em casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, o que farias? Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros.
reconhecê-los-ias por doentes reclamando por proteção, demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimo-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem a necessidade de lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A riqueza real. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Apóstolo Paulo, Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia.
Apresentaremos agora capítulo 5, itens 1, 25 a 31 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma das atividades que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no lar. Implante essa ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo. Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Segundo Guilhom Ribeiro, reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho a quantos se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado ao alcance das sementes. O primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto, e no dia combinado harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue sua TV, coloque uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e, em seguida, a prece inicial. Leia um trecho do Evangelho, comente em família e, num clima de paz, faça a prece de encerramento, pedindo a fluidificação da água e a proteção espiritual. Enquanto você se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica e então daremos início ao nosso culto do Evangelho no lar. Recorda Jesus. Se queres paz contigo, não ouvides Jesus. Onde estivesse, andava sobre enormes problemas. Viveu servindo aos outros, suportando inimigos. Se achou algum descanso, foi somente em si próprio. Até para morrer, não encontrou lugar, pois foi alçado à cruz que ele mesmo arrastou. Emmanuel. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Concluindo o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, trataremos hoje dos itens 1, 25 a 31, abordando a questão da melancolia. Item 25. Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, fungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Realmente, Regina, ouço o que diz o espírito François de Geneve. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar,
duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. No item 26, a espiritualidade indaga se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode acontecer que o homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Uma interessante questão do item 27. Deve-se pôr termo às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Alguns pensam que, como se está na terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Aos que querem acreditar que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Como sabeis se a providência divina não vos escolheu como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Muito bem, Júlio. O Espírito São Luís nos lembra que o materialismo que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque este minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Uma outra questão: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para um momento mais crítico? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente? Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Materialmente, pelo exemplo que eles oferecem de sua submissão à vontade de Deus, esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Muito bem, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as suas mãos generosas, Senhor, e transforma essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício dos nossos lares, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia.
Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.